Sorte. Na opinião de vocês, sorte existe ou não existe? Pense com você mesmo. Que em determinado ramo que você estiver, umas vão dar o nome de sorte, outras vão dar o nome de oportunidade. O que as pessoas normalmente falam quando eles falam assim: nossa, fulano teve sorte? Talvez ele teve uma oportunidade. Não, então isso resume? Não, não resume. É porque é muito mais complexo que a sorte e o risco. É como se fosse dois irmãos. Eles chamam de irmãos gêmeos. É dois irmãos. Sorte, risco. São dois irmãos. Sorte e risco. Dois irmãos. Então esse fulano teve sorte. E esse fulano aqui? Ué, ele só caiu na zona do risco. Você nunca vai saber se você está vivenciando a sorte, ou você está próximo da sorte, ou está próximo do risco. Porque eles são irmãos gêmeos, então você não sabe. Para um nadador que está lá nadando desesperado no mundo, tentando ser um campeão mundial. Aí o cara nada. E no final das contas, o que a maioria das pessoas diz quando um campeão chega lá? Sinceramente. Você não vê a vida dele. Você simplesmente vê lá, o cara recebeu uma medalha de ouro. Aí você olha pra ele e você diz o quê? O cara tem sorte. Mas quantas pessoas que estavam junto com ele? Quantas pessoas começaram a caminhada treinando junto com ele? Quantas pessoas? Tem pessoas que morreram no caminho. Teve pessoas que, infelizmente, ou felizmente, sofreram acidente, não conseguiram mais nadar. Entende? O que é sorte? Sorte. É sorte você estar onde você está hoje, com o telefone que você talvez está na mão. É sorte. Ou será que você vivenciou oportunidades diferentes? Ou será que você não vivenciou riscos? Inclusive, esse livro traz uma história bem interessante. Ele conta a história do início, lá do princípio do criador da Microsoft, Bill Gates. Ele conta que existia... A gente normalmente vê lá a história do Bill Gates, aí sempre surge, né, o Bill Gates, e sempre surge o Alan, que foram os criadores ali no início. Não lembro o sobrenome agora do Alan, não. Pouco se fala sobre ele. Mas ele traz algo interessante. Ele falou assim, que o Bill Gates, o Alan, e aí tem o terceira pessoa, Kant. Ele fala sobre isso, essa diferença. Por que ninguém fala sobre esse terceiro cara? Eles viveram... não, então Bill Gates teve sorte. Lembra que eu falei pra vocês que é muito complexo? Pra vocês, Bill Gates teve sorte? O Elon Musk teve sorte? Vamos pegar um cara de desenvolvimento humano. Paulo Vieira teve sorte? Jerônimo Temer teve sorte? Será que é sorte? Será que tudo se resume a sorte? Quando você coloca tudo em cima da sorte, você esquece do resto. Então por isso que eu não gosto muito de só falar aqui do termo sorte. Mas essa do Bill Gates, vou explicar mais ou menos o conceito que esse livro traz, que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto um conceito de falar sobre sorte igual esse. Quando esses três, eles tiveram muito em comum. Por quê? Eles estudavam na mesma escola, eles eram colegas de classe. Por que dois, na verdade, se tornaram dono da Microsoft, uma empresa hoje que deve valer uns trilhões de reais, e outro nem aparece? Quer dizer que o
Bill Gates teve sorte e o Kant teve azar. Entende como é complicado? Resumindo a história dos três. Quando eles foram estudar nessa escola, ela é uma escola lá nos Estados Unidos, e ela era uma escola do mundo na época. Era uma das poucas escolas que tinha computadores. E aí o Bill Gates chegou lá e ele teve acesso a computador. Ele conseguiu ter acesso ao computador. Ele e esses três amigos dele tinham acesso a esse computador. Eles conseguiam mexer, trabalhar, estudar nesse computador. E aí eles entenderam, vamos assim dizer, eles conseguiram interagir com esse mundo. Porque dificilmente você conseguir, por exemplo, eu vou me tornar um cara bacana, eu vou mexer com o telefone. Se você não tem telefone, se você nunca mexeu com o telefone, dificilmente você vai conseguir mexer. Você vai conseguir entender e aprender sobre ele. Então, eles tiveram acesso a um computador. E na época, eu não lembro o número exato, mas mais ou menos, se eu não me engano, era a estimativa da época. Tinha lá 3 milhões de adolescentes naquela época no mundo. 200 e poucos milhões estava na América do Sul. 3 milhões, esse é o número da minha cabeça, tá? Apenas 200 e poucos mil estavam nos Estados Unidos. Apenas 100 e poucos. Então é como se fosse a cada 1 milhão de pessoas tinha 2 ou 3 pessoas que tinham acesso ao computador. Mais ou menos isso. Então eram poucas pessoas que tinham oportunidade a ter acesso a um computador. Não, quer dizer que só por isso, então, o Bill Gates teve sorte. Houve a história. Aí tinha os três. Bill Gates, o Kant e o Alan. 2 se tornaram bilionários. A gente nem sabe a história. Chegou um momento em que o Bill Gates, ele aprendia, claro, daí a história conta bem certinho, ele estudava de noite, ele ia lá, acessava esse computador, ele mexia, ele fazia, o colégio estava lá, o computador estava lá. Ele teve sorte? Lembra o conceito de sorte? Ele teve sorte? Talvez. Ele estava no colégio que tinha um computador. Enquanto que a maioria, isso nós estamos falando de 1960, 1970, tá? Então faz tempo. Naquela época um computador é algo raro. Era um artigo de luxo. Então nessa escola tinha um computador. Mas ele estudava de manhã, de tarde e de noite. Naquele computador. E ele e esses 3 amigos dele. E aí, o Kurt, ele gostava de fazer montanhismo. Não sabe, subir com as serras, pedalando, puxando corda. Sabe lá o que montanhismo faz. Eu não gosto. E aí, lembra que eu falei pra vocês. É sorte ou é risco? Eu não sei. Esse Kurt, ele morreu. Ele subiu numa serra, subiu numa montanha lá e sofreu um acidente e morreu. Aí, a tese do livro diz o seguinte: o Bill Gates teve sorte e o Kant foi azarado? Não teve o cara sem sorte? Ele não conseguiu montar empresa nenhuma, morreu antes de chegar no final do ensino médio, se não me engano. Para nossos padrões de hoje, em questão de escolaridade. Morreu antes de chegar no final do ensino médio. Quer dizer que um teve sorte e o outro foi o azarado? O livro, ele conta a história e diz o seguinte: sorte e risco. Toda a vida sempre vai existir as pessoas que vão presenciar, vão vivenciar o que a gente chama de a linha da sorte. No mercado financeiro eles falam muito sobre isso. Tem uma porcentagem que tem sorte e uma porcentagem que perde. Essa porcentagem que perde, no caso do Kant que morre, não necessariamente eles não tiveram sorte. Não dá para poder dizer, nossa, esse cara é azarado. Nossa, esse cara não teve sorte. Nossa, então a sorte não existe. Entende como é mais complexo do que a gente pode mensurar? Sorte. Bill Gates teve sorte? Será que aquele menino, se ele tivesse em outra escola,
onde não tivesse computadores, ele faria a mesma coisa? Em um outro momento, vivenciando um outro período, ele faria a mesma coisa? Será que esse Kant não tivesse morrido? Quanto que ele teria agregado a essa empresa? Entende? Como falar sobre sorte é algo complicado e ao mesmo tempo eu gosto. Então é algo maravilhoso. E tá bom, Inês, mas vamos fechar então. Eu não vou conseguir fechar. A gente chama assim de fechamento. Não, entregue o final. Não, é difícil. Por quê? Com certeza todos vocês veio com algo, a gente chama de uma carga passada. Todo mundo tem uma carga passada. E essa carga passada ela vai dizer muito do que você vai entender futuramente. Então dificilmente qualquer um que está assistindo vai poder olhar hoje e ter uma opinião óbvia. Sorte existe? Sorte não existe? Depende da vida que você estiver vivendo. Você vai dizer, sorte não existe. Será que era sorte esse cara ter aproveitado todas as oportunidades? E aqueles que não aproveitou? Será que eles são azarados? Entende? Não é isso, mas eu não tenho inteligência, não tenho capacidade. Mas abandone muitas vezes, esqueça muitas vezes o conceito de somente sorte. É sorte, vamos pegar o caso da Mega Sena. Eu não vim fazer essa live aqui hoje assim, avulso, né? O conceito da Mega Sena, por exemplo. É sorte você ganhar na Mega Sena? Nossa, baita sorte, a maioria das pessoas vão dizer. Nossa, é muita sorte. Mas pergunta para aqueles para várias pessoas, depois de ganhar na Mega Sena, foram assassinados, morreram, gastaram tudo, voltaram à falência. Se você for perguntar para eles hoje, o que é sorte? O que será que eles vão dizer para você? Entende como é muito mais complexo? Inclusive eu tenho um grupo no WhatsApp, esse dia eu peguei e mandei lá sobre isso. Será que você está preparado para a sorte que você espera ter? Será que você olhando a sua vida hoje, você olhando, nossa, eu quero ter isso na minha vida. Será que você realmente sabe lidar com tudo que você almeja ter na sua vida? Ou você simplesmente está contando com a sorte? Não. Se isso acontecer, nossa, eu sou um cara sortudo. E falando mais sobre desenvolvimento humano, a sorte muitas vezes ela se torna mais uma desculpa. Quando eu digo que fulano tem sorte, eu esqueço de olhar a oportunidade que eles aproveitaram. Eu esqueço muitas vezes de olhar as oportunidades que eu deixei de aproveitar. Vamos pegar lá o caso. Por que eu falei lá sobre a história de Bill Gates? Nessa escola que ele estudava, tinha muitos alunos. Por que ele se tornou o Bill Gates, o criador? Porque ele viu a oportunidade e ele aproveitou a oportunidade, aprendeu com aquilo que ele tinha naquele momento. E isso, de alguma maneira ou outra, ele junto com o Alan, acabou criando a Microsoft. Inclusive o próprio Bill Gates, nesse livro conta, e eu já vi também em entrevista, ele fala que o tal do Kant, que tinha morrido, era muito mais inteligente que eles. Será que o Bill Gates teve sorte? Ou o Kant teve a gente chama de azar, ou risco? Na verdade, assim, no final das contas, isso é uma conclusão minha, é que não se apegue tanto à sorte, não confie tanto na sorte. Aproveite as oportunidades, mas se prepare. Que existe um conceito, você já deve ter ouvido falar, né? Que cavalo arriado acho que não passa 2 vezes. Talvez o cavalo muitas vezes passe arriado. Talvez o Bill Gates, por exemplo, ele entrou na escola e estudou 3 anos no ensino médio. Vamos associar que era ensino médio, tá? Mas o ensino na época era diferente. Ele passou 3 anos no ensino médio. E nessa escola tinha um computador. Mas quantos colegas dele que nem no computador foi? Quantos daqueles colegas dele que nem sequer olhou para aquele computador?
E quantos olharam para aquele computador, mas não tinha visão de futuro? Não sabiam o que queriam. Quando você olhar para alguém e essa pessoa, você olhar para ela e você falar assim, essa pessoa teve sorte, pergunte para ela, como foi que você chegou até aqui? Como foi que você fez isso? A maioria das pessoas nem percebe que eu pergunto, mas eu pergunto, o que você fez para poder chegar até aqui? E quando você vai ouvir da pessoa, a maioria delas não fala que teve sorte. Elas falam, não, eu trabalhei, eu cheguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. E essa pessoa trabalhou realmente. Ela se esforçou. Normalmente ela fez mais do que a média. Ela fez mais do que a maioria das pessoas fizeram. Ah, nisso, então quer dizer que aquela pessoa que trabalhou, se esforçou e não conseguiu resultado. Aí é que vem o outro lado. Lembra que eu falei que é complexo? Existe um cara, eu tô com o livro, abri uma frase aqui do livro e ele tá aqui do meu lado, eu vou ler elas para vocês. Só para poder fechar esse raciocínio. O cara diz o seguinte, perguntou para um cara chamado Roberto, agora o sobrenome não é, Robert Shirley, um negócio assim. Ele é um ganhador de um prêmio Nobel de Economia. Se vocês quiserem, pode até pesquisar sobre ele. Em 2013. Robert, ganhador do prêmio Nobel de Economia em 2013. Perguntaram o seguinte para ele. Robert, o que você gostaria de saber sobre investimentos que ainda não foi descoberto? Olha a pergunta que fizeram para um cara de economia. O que você gostaria de saber sobre investimento que ainda não foi descoberto? A resposta dele foi desse jeito. Eu gostaria de saber o papel exato que a sorte desempenha em resultados bem-sucedidos. Eu gostaria de saber o papel da sorte. Onde é que está a sorte? Eu gostaria de saber isso. Qual é o papel da sorte nos resultados das pessoas? Porque existe, e aí eu gosto de, vou fechar aqui hoje, que talvez a pessoa fala, não, então você está dizendo que tem sorte ou não tem sorte? Quem é que tem sorte? Existe, dentro do mercado financeiro, vou falar do mercado financeiro, que ele é mais fácil de lidar. É mais fácil de falar, porque é números, né? Você consegue calcular. Eu gosto muito de humanos, mas eu adoro números. No mercado financeiro, tem uma porcentagem de investidores que eles têm muito. Tem uma porcentagem de investidores que tem pouco. Tem uma porcentagem de investidores que eles acertam nas suas negociações. E tem uma porcentagem que não acerta em negociações. E aí, sobre o conceito da psicologia financeira, diz o seguinte. Os que acertam têm sorte? E os que erram têm azar? Seria isso? E na verdade não. Muitas vezes você tem pessoas que acertam, mas as pessoas nem capacidade. Eles são muito menos capazes do que esses que erram. É simplesmente sobre sorte e risco. A pergunta é, qual momento que você está vivenciando hoje? Um momento de sorte ou um momento de risco? E a resposta é, você nunca vai saber. Você nunca vai saber mesmo. Porque não tem como você saber. Principalmente assim, a gente está passando agora por um momento no Brasil, a gente chama de momento de transição. Mas tem gente que concorda ou não concorde, mas geopoliticamente falando, é um momento de transição. O momento de transição é um momento de incerteza. Você olha para as pessoas, tem pessoas que vão sair desse momento de transição e vão dizer, tive sorte. Tem pessoas que vão sair e falar assim, dei azar. Porque sorte e risco são irmãos. E o mais incrível é que eles são irmãos gêmeos. Você nunca vai saber exatamente o que você está vivenciando. Se você acredita na sorte ou não, não existe crítica contra isso, tá? Eu acredito no poder da oportunidade. Se você ganhar na Mega Sena hoje
você tem capacidade de administrar esse dinheiro? Se você conseguir tudo que você almeja hoje, do nada, no estralar de dedo, tudo que você deseja está na sua mão, você vai saber administrar? E aí eu te pergunto, isso será uma sorte ou será um risco? Entende como é mais complexo? Beleza, gente? Qual é a dica então? Na minha opinião, a dica principal eu sempre vou dizer sobre isso. Evolua sempre, aprenda sempre e esteja preparado. Porque se você não teve sorte até hoje, vai que aparece a oportunidade, vai que o cavalo passa. E foi embora o cavalo. E você não montou nele. E ele era o cavalo da sua vida. Isso talvez seria a sua sorte. E, seguindo o exemplo daquela jornalista, né? Se alguém te der um cheque em branco, coloque lá o seu valor. Coloque o valor que você quer. E o cara pode te dar o cheque, a gente chama cheque borracha, né? Vai e volta. Sim, pode ser. Mas pelo menos você não vai dizer assim, perdi essa oportunidade. Entende? Se você tem a oportunidade de fazer uma família melhor, não perca essa oportunidade. Se você tem a oportunidade de conversar com seu filho, não perca essa oportunidade. Muitos vão dizer depois que é sorte. Tem pessoas que dizem que é sorte você ter as duas pernas, para aqueles que estão de cadeira de roda. Tem gente que está tetraplégico, olha para cadeira de roda e diz que ele tem sorte. Entende? Como sorte, muitas vezes é a maneira que eu entendo a vida do outro. E talvez eu desperdicei a minha sorte lá para trás, ou vou desperdiçando ela todo dia. Talvez eu deixei de conversar com meu filho a vida inteira e eu espero, pela sorte, ter uma família unida onde meus filhos conversam comigo. Compreende? Talvez eu não conversei com a minha esposa durante a semana. Fulano tem sorte de ter uma família unida. Mas o que você fez durante a sua semana para ter a sua família unida também? Quando você olhar alguém que você acha que tem sorte, chegue nessa pessoa e pergunte como que ela fez isso. Porque por trás do que você acha que é sorte, vai ter algo. Você pode ter certeza. Vai. Com certeza vai ter algo. Isso quer dizer que então o outro grupo ali é só do azarado. Não. Ele é simplesmente as pessoas que muitas vezes tomou a decisão certa, mas na hora errada. Aí até no mercado financeiro eles falam muito sobre isso, né? Eu comprei a mesma ação de fulano. Ele comprou hoje, eu comprei ontem. O que comprou hoje ganhou 200%. O que comprou ontem caiu 10%. Quer dizer que eu sou o cara teve sorte e eu sou azarado? Não necessariamente. Simplesmente a gente chama de errar o timer, né? Não faça isso com a sua vida. Não é o timer da sua vida. Não deixe para conversar depois com o seu filho. Não deixe para conversar depois com a sua esposa. Não deixe para depois o que muitas vezes você tem que fazer hoje. Tá bom? Isso é sobre sorte. Para finalizar, uma que eu vou fechar. Existe sorte ou não existe sorte? Na minha opinião, isso é uma opinião particular minha, tem muitas pessoas que não concordam que sorte não existe. Tem muitas pessoas que dizem, sorte não existe, sorte, quem faz a minha sorte sou eu mesmo. Mas eu vou ser bem sincero assim, de todo o tempo que eu estudei, eu acredito que existe sim a sorte. Que talvez você nasceu no lugar inadequado para aquilo. Mas eu gosto de uma frase existe sim a sorte. Eu gosto de transformar a sorte na palavra oportunidade. E eu gosto muito da frase do Mário Cortella. Ele diz o seguinte: faça o seu melhor com o que você tem hoje. Muitas pessoas ficam esperando na vida a sorte, que talvez nunca vai chegar. Mas e por quê? Porque você nunca se preparou. Né?
o cavalo vai passar. O cavalo arriado vai passar. As oportunidades vão passar. De todo jeito. A oportunidade de estudar vai passar. A oportunidade de ser uma boa mãe, um bom filho, vai passar. De todo jeito que o tempo passa. Então não vai mudar. Sempre vai passar. Você vai fazer o melhor que você tem hoje. Normalmente pessoas, quando você vai ouvir essas histórias, o consenso entre elas é que todas elas fizeram o seu melhor com o que eles tinham. Fizeram. Eles foram... O Bill Gates fez o melhor com o que ele tinha naquela época. Inclusive tem gente que fala assim, nossa, o Elon Musk ganhou não sei quantos dinheiro lá do pai dele, da família dele, daí ele entrou no negócio. Ele fez o melhor. Se você tivesse ganhado exatamente, você pode pesquisar aí, vai ter algumas evidências que falam sobre isso. Não, o Elon Musk não começou do zero. Ele ganhou lá não sei quantos mil da família dele. Se você ganhasse aqueles mesmo tanto mil hoje, o que você faria? Entende? Se você ganhasse... Vamos pegar o dinheiro que... Vamos supor que eu te desse todas as oportunidades que o Bill Gates teve. O que você faria? Você criaria uma nova empresa, uma nova marca? Você doaria para alguém? Você faria diferença? Sobre isso. Então, sorte. Quando você olhar para alguém e perguntar, sorte? Como você teve essa sorte toda? E aí você pergunte para ele. Então, esteja preparado para vivenciar essa sorte. Quer ter sorte de ter uma família feliz? Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Eu só tenho 10 reais para poder levar meu filho comer tomar um sorvete. Então leve ele e se divirta com ele no caminho. O seu filho não vai pensar nos 10 reais, ele vai pensar no pai que estava junto com você. E assim por diante. Cada um se adapta à sua realidade. Existe sorte ou não existe sorte? Fique com vocês. Comente aí embaixo no comentário depois, tá bom?